Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Júnior Saltério. Hoje nós vamos fazer um formato diferente. Vou fazer um vídeo sem edições, sem cortes, para ser mais específico. E também não vai ter, obviamente, as referências bíblicas aqui no vídeo, mas vou deixá-las na descrição do vídeo aqui embaixo. Você vai achar todas essas referências que nós vamos falar aqui nesse estudo. Quero trazer um formato mais de aula, sabe? E você comente após o vídeo se você gostou desse formato, se devemos continuar, porque nós estamos aqui, eu estou aqui para servi-lo, tá bom? Estou aqui para servir você. É assim que eu sirvo a Deus. É assim que nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. Então eu quero fazer da maneira que agrade você também. Então, se você gostou desse formato, comente, ou então fala, não, ó, não gostei, é melhor aquele formato anterior, com as edições, com aqueles cortes e tal. Mas vamos desenvolver aqui o conteúdo. Nós vamos falar da palavra de Deus, obviamente. O conteúdo de hoje vai edificar com certeza a sua vida. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, ok? Antes de entrarmos no conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Como eu já falei, deixe o seu comentário também, as suas impressões. Compartilha com outras pessoas, porque assim você ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho, edificar outras pessoas e é edificado também, né? Porque a palavra de Deus diz, quando nós distribuímos, nós acabamos recebendo mais. Amém? Bom, vamos lá então para o versículo 16 do livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3. Então eu vou falar aqui do começo. 2 Timóteo 3:16. Eu acabei de dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. E o versículo diz bem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Aqui ele está falando da Bíblia. O que a Bíblia é para nossas vidas? Ela é isso, ela é inspirada por Deus, ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Então ela nos corrige quando erramos e nos ensina o que é certo. Mas vamos começar pelo começo. Toda a escritura é inspirada por Deus, o versículo fala. Não é isso que Paulo fala? Paulo escreve uma carta para o pastor Timóteo e diz para ele assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse é inspiração divina. As leis cerimoniais, as leis civis, elas mudaram, obviamente, ou melhor, elas se cumpriram todas em Cristo. Mas os princípios de Deus não mudam, são eternos. O que era pecado há 2000 anos continua sendo pecado hoje. Porque os princípios de Deus, os preceitos do Senhor, eles são eternos, eles não mudam. Então toda a escritura, lá o relato de Gênesis, de como o mundo foi criado, até a graça de Deus seja com todos, lá de Apocalipse, até ali é inspiração divina. Deus usou seres humanos, sim, seres humanos para escrever a Bíblia, só que ele não anulou a personalidade, as características, os estilos literários, né, os estilos de escrita dessas pessoas quando elas foram usadas por Deus. Foi escrita por seres humanos? Sim, mas inspirada por Deus. Esse inspirar, o original da palavra é o hálito de Deus, sabe? Como se Deus estivesse falando ali aos ouvidos daquelas pessoas e elas foram escrevendo o que Deus mandava. Assim como o próprio Deus se fez homem. Então Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. 100% Deus
e 100% homem. Então é muito interessante essa relação da Bíblia, a Bíblia física, essa Bíblia que nós temos hoje, com a palavra, ou seja, com o verbo que se fez carne. É o verbo, é o próprio Deus e é homem. Do mesmo modo, a Bíblia é inspirada por Deus, e é, ao mesmo tempo, escrita por homens. Claro, né? Interessante, eu estava assistindo um filme esses dias, o nome do filme é Deus é Brasileiro, um filme nacional, um dos poucos filmes nacionais que eu gostei muito, muito mesmo. Recomendo. Claro, não é um livro, não é um filme evangélico, mas então vai ter ali um pouco das suas heresias, mas é muito interessante. E tem uma parte que o Deus fala assim pro rapaz, o rapaz desconfia, fala, você é Deus nada, você vê, você é um homem. Aí Deus fala para ele, se eu sou homem. Se eu fosse o Deus da girafa, eu viria em forma de girafa. Então eu sou Deus dos homens, eu vim em forma de homem. Então a mesma coisa, é o Deus dos homens. Ele escreveu a Bíblia através dos homens, entendeu? E ele é 100% Deus, o Jesus, e 100% homem, nós já falamos disso. As pessoas não confiam na Bíblia por ela ser escrita por homens, por ela ter sido escrita por homens, né? Mas elas acreditam na ciência, que é manipulada por homens. As pessoas confiam no piloto de avião que vai levar ela daqui, às vezes daqui para outros países. É um homem, mas elas confiam. Elas confiam na ciência, confiam na medicina, mas não confiam na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas, repito, inspirada pelo próprio Deus. A Bíblia, então, é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Olha que interessante, tem uns dados que eu gostaria de trazer aqui para você, de repente você já sabe, mas outras pessoas que estão assistindo não sabem. Enfim, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, certo? Em épocas, culturas, classes sociais, vou trazer aqui para os nossos dias, né? Classes sociais diferentes, classe econômica diferentes, em torno de 1.500 anos. Ela não foi escrita em 1 ano, em 2, em 3, não. Passaram 1.500 anos até ela estar fechadinha como nós a vemos hoje. E ela se completa. Ela não tem erros no sentido de divergência, sabe? Um texto não diverge do outro. É muito interessante isso, é muito gostoso isso. Isso é prova de que foi Deus que escreveu. Porque se fosse homens, com certeza teriam, foi inspirada por Deus e não por homens. Porque se fosse por homens, com certeza não teríamos esse conteúdo todo redondinho, sabe? Fechadinho, assim, bonitinho, sem discordância, né? Ela toda apontando para Jesus Cristo. É o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Eu dei um Google agora há pouco, coloquei aqui qual o livro mais vendido do mundo e diz: o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada, com estimativas de 5 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo, segundo o livro do Records. 5 bilhões de cópias. É o mais vendido do mundo. Ele atravessou os séculos. Alguns livros que são lidos hoje ainda, por exemplo, escritos de Sócrates, escritos de Homero, de Sócrates não, porque Sócrates não escreveu, foi Platão, mas escritos de Homero, esses livros aí, todos esses livros, eles não são lidos como a Bíblia é lida hoje. E a Bíblia, mesmo sendo um livro que foi finalizado ali há pelo menos uns 2.000 anos, né, que ela acabou de ser escrita há pelo menos 2.000 anos, ela é amplamente lida até os dias de hoje. Será que isso foi inspirado por Deus? É muito diferente, a comparação é muito discrepante quando se vai comparar com outros livros que foram escritos há séculos também. A Bíblia diz lá no versículo 16
da carta a Timóteo, a segunda carta no capítulo 3, além de dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, ela diz que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha que maravilha. E eu estou usando aqui a NVT, a nova versão transformadora, né? Essa versão da tradução da Bíblia. Ela diz que a Bíblia é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Você se sente confuso? Você não entende a Bíblia? Você percebe que são tantas religiões e todas dizem que estão certas. E aí? Para onde eu vou? Como eu encontro o Deus verdadeiro, o que criou os céus e a terra? Olha, eu só posso dizer uma coisa. Para entender a Bíblia, você vai precisar ler a Bíblia. Ler. Ela é um texto. Tem até um canal que eu gosto muito de ouvir, que é do Cornélio Augusto. A Bíblia é falada. A Bíblia é falada. Então, hoje nós temos essa facilidade ainda, né? Ah, eu não quero ler, eu não gosto de ler, mas você põe no ouvido, no fone de ouvido, põe na televisão, põe no notebook, põe no celular e vai ouvindo e meditando e acompanhando a leitura, porque alguém pode até dizer assim, ah, eu não sei ler, né? Em algum lugar do país pode acontecer isso, olha, eu não sei ler, ou fora do país mesmo. Então você põe, eu vou deixar aqui na descrição esse canal, Cornélio Augusto, tem toda a playlist lá de Gênesis a Apocalipse, para você ouvir a palavra de Deus. Mas para entender a palavra de Deus, você vai precisar ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, como diz em Josué 1:8, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Olha que maravilha. E meditar na Bíblia, você pode pensar assim, ah, mas como assim meditar na Bíblia? Eu não sei meditar. Você sabe sim. Eu já disse aqui no canal que nós meditamos muito. O que é meditar? É ficar pensando. Você fica pensando naquela conta que você vai ter que pagar daqui a pouco, no começo do mês? Você fica pensando naquela preocupação, aqueles problemas familiares que de repente possa te acometer? Problemas de relacionamento ou problemas no trabalho, você fica pensando, se preocupando com aquela situação. Então, isso é meditar. Ao invés de fazer isso, ao invés de fazermos isso, vamos fazer isso com a Bíblia. Ler um versículo desse, como esse de Josué 1:8, de manhã, fica pensando nele durante todo o dia. Escreve ali numa nota no celular, escreve, cola na geladeira. E assim você estará meditando na Bíblia, para ter o cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito. Então, você vai prosperar e terá sucesso em tudo o que fizer. Não estamos falando aqui, obviamente, de riquezas, de ser milionário e etc., mas estamos falando de ter uma vida próspera. No canal Filho Próspero, nós falamos muito que prosperidade não está necessariamente relacionada a dinheiro apenas. Mas está relacionada aos nossos relacionamentos, à nossa vida com Deus, à nossa espiritualidade. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é útil sim para nos ensinar o que é verdadeiro. Tiago 1:5 diz que se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Pelo contrário, ele vai dar sabedoria. Então, para compreender a Bíblia, nós precisamos pedir para Deus e precisamos ler, precisamos meditar, porque ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, sabe? Nos últimos tempos, as pessoas não suportarão a sã doutrina, ouvirão comichões e vão fazer mestres para si mesmo, para poderem ali seguirem os mestres que falam o que elas querem ouvir. E aí por isso as pessoas ficam confusas, né? É, então nós devemos seguir a sã doutrina, ou seja, a Bíblia, porque ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O Salmo 19, versículo 7 ainda diz: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Há pessoas assim como eu, ingênuas, sabe, que
que, apesar de ser ingênua, ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus dá sabedoria. Então aqui está uma forma, né, um porquê ler a Bíblia. Por que eu devo ler a Bíblia? Porque ela nos ensina. Tiago 1, do versículo 23 ao 25, diz assim: Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, guarde essa palavra aqui: serão felizes no que fizerem. O segredo da felicidade, né? Muitas pessoas buscam aí felicidade e para ser feliz é justamente isso. Felizes são aqueles que praticam a palavra de Deus, que leem, que meditam e que praticam a palavra de Deus. Vocês serão felizes no que vocês fizerem. Interessante que aqui em Tiago 1, do 23 ao 25, ele faz uma analogia com um espelho. O espelho, obviamente, o espelho lá da época dele não era o mesmo espelho que o nosso. Ele pegava o espelho assim, era como se fosse um alumínio, sabe? E ele não tinha uma visão tão ampla como nós temos hoje com o nosso espelho e até com a selfie, né? Quando nós pegamos o celular, tiramos uma selfie, então nós vemos todas aquelas rugas, sabe, os defeitinhos assim, as manchinhas, espinhas. Pois é, assim é ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos enxergar o que em nós precisa ser mudado. Nós vamos falar isso daqui a pouco, ou melhor, na sequência, porque o 2 Timóteo 3,16 também diz que a palavra de Deus nos corrige. Está escrito assim, ela nos corrige quando erramos. E eu gosto muito dessa palavra aqui, erramos, sabe? Quando erramos, porque isso nos dá margem para erro. Sabe quando a empresa tem ali uma margem de erro, uma margem de perda até nos lucros? Então, nos dá margem para erros. Porque Deus, em nenhum momento, ele diz que nós temos que ser perfeitos no sentido literal da palavra. Já diz o poeta, né? Ser humano perfeito não existe, não. Procurada, viva ou morta, perfeição. Não existe, mas o que ele espera de nós é a santificação, sabe? A busca pela santificação. Ah, não é aquele negócio de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Pelo contrário, Deus requer de nós a santificação. E onde nós vamos poder nos corrigir, buscar essa santificação, ser lavados pela água, que é o que? A palavra, é onde? Na Bíblia. Ela nos corrige quando erramos. E Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ou seja, nenhuma correção, né, uma disciplina, uma correção, uma chamada de atenção, puxão de orelha, uma cajadada, não é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz, para os que assim são corrigidos. Hebreus 2:11. Então a Bíblia ela serve para nos corrigir quando nós erramos. E detalhe, nós vamos errar sim. Errar muitos, nós somos seres humanos. Eu comentei com a minha esposa hoje hoje não, um dia desse, que é como se nós fôssemos a inteligência artificial de Deus, né? A IA que a gente usa no dia a dia, ela comete erros, sim. E Deus nos criou tão inteligentes, sabe? Mas por conta do pecado nós cometemos erros também. Mas aí está a palavra para nos guiar, nos direcionar para o que é certo. A Bíblia, e é justamente isso, porque diz também em 2 Timóteo 3,16 que a Bíblia nos ensina a fazer o que é certo. Lá no finalzinho do versículo, nos ensina a fazer o que é certo. Isaías 3,
20 ao 22 diz assim: embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Olha que maravilha. Ele está dizendo aqui que quando há uma correção, embora o Senhor nos corrige, ele permanece conosco. A gente se afasta, mas ele permanece conosco para nos ensinar, porque Deus é amor. Continua lá Isaías 30, do 20 ao 22, continua. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer se voltem para a esquerda. Ou seja, a gente vai, que a gente se desvie para a direita, para a esquerda, nós vamos ouvir uma voz atrás de nós, dizendo: este é o caminho que você deve andar, ou seja, nos ensinando. E continua: então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e as suas valiosas imagens de ouro, jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. E a gente pode falar assim: ah, mas eu não tenho ídolos, mas podemos ter o pecado, o nosso pecado aqui, a analogia é com o pecado, aquela idolatria, sabe? Aquela coisa que de repente não queremos deixar para trás, ficamos olhando para trás. Muitas vezes a preguiça. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de ídolos que nós levantamos para eles altares nos nossos corações. Então, quando Deus nos ensina, quando a palavra de Deus nos corrige e nos ensina a fazer o que é certo, nós fazemos justamente isso. Nós destruímos todos os ídolos de pratas e as valiosas imagens de ouro, sabe? Todo aquele pecado, toda aquela coisa que não nos faz bem, e dizemos assim, essas coisas imundas, dizemos assim: já vai tarde, já foi. E então somos purificados, santificados, sabe? E vivemos em santificação. A santificação ela é uma progressão. A salvação, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, com o coração crê, com a boca confessa, com as atitudes confessa, você já está salvo. Porém, a santificação, ela é uma progressão. Então, irmãos, para finalizar, eu vou ler novamente aqui o versículo de 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, meus irmãos, eu vou pedir só para vocês lembrarem de deixarem o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e comentar se esse formato te agradou ou se você prefere o outro formato com aqueles cortes e tal. E compartilhe essa mensagem que, obviamente, pode edificar outras pessoas. Graça e paz a todos.